Olá pessoal, eu sou a Nina e bem-vindos ao canal Budismo de Cada Dia. E hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte da história da Soka Gakkai, tá? A primeira eu contei para vocês da época do primeiro presidente da Soka Gakkai, que foi o Tsunezaburo Makiguchi. Hoje no vídeo eu vou contar para vocês a Soka Gakkai na época do segundo presidente, que foi o Josei Toda, tá? Mas antes de começar, lógico que eu vou pedir para você se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, né? Como eu sempre peço. Dá essa forcinha, compartilha, né? Com seus amigos. Vamos fazer o canal crescer, vamos fazer o conhecimento do budismo de Nichiren se espalhar, né? Vamos espalhar conhecimento, né, pessoas? Então vamos lá, então. O texto que eu vou ler é da revista Os Fundamentos do Budismo de Nichiren para a Nova Era do Kosen Rufu Mundial, volume 1, na página 58. Então vamos começar, tá? Libertado da prisão em 3 de julho de 1945, depois de passar 2 anos no cárcere, Toda Sensei sucedeu o espírito de Makiguchi Sensei e sozinho levantou-se pelo Kosen Rufu, iniciando imediatamente como diretor-geral a reconstrução da organização que havia sido virtualmente dissolvida durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava em desordem e devastado com a derrota na guerra, e seu povo estava passando pelo mais horrível dos sofrimentos. Até então, o shintoísmo do Estado havia sido imposto aos cidadãos, negando-lhes suas crenças e valores, e o povo era incapaz de buscar uma nova esperança para suas vidas. Toda Sensei levantou-se com um grande desejo do Kosen Rufu, convicto de que não havia nenhuma grande filosofia a conduzir as pessoas à felicidade, senão o budismo de Nichiren. Inicialmente, de acordo com o objetivo de organização de almejar não apenas a revolução educacional, mas a felicidade de todas as pessoas, chamada Kosen Rufu e a paz mundial, alterou o nome Soka Kyoiku Gakkai para Soka Gakkai, que significa Sociedade de Criação de Valor. Retirou a palavra Kyoiku, que significa educação ou pedagogia, com o propósito de atuar em prol da paz mundial e da felicidade de todas as pessoas, transcendendo o objetivo inicial de promover a reforma educacional, e também reiniciou as reuniões de palestra e as viagens de orientação para várias localidades do interior do Japão. Em 1947, ocorreu o encontro do mestre e discípulo entre Toda Sensei e o terceiro presidente da Soka Gakkai, né? Que é o Ikeda Sensei. O Ikeda Sensei, ele nasceu no bairro de Ota, em Tóquio, no dia 2 de janeiro de 1928. Numa época em que o Japão preparava-se para entrar gradativamente em guerras, ele estava com 9 anos quando eclodiu a Guerra Sino-Japonesa e com 13 anos quando começou a Guerra do Pacífico. O cenário da guerra ficava cada vez mais alarmante e seus 4 irmãos mais velhos foram todos convocados para as frentes de batalha. Ele foi trabalhar numa fábrica de armamentos para ajudar no sustento da família, mas nessa época começou a sofrer com a tuberculose. Sua juventude foi marcada pelo sofrimento sobre as questões da vida e da morte. As palavras de seu irmão mais velho, que retornara temporariamente do campo de batalha, relatando quanto a guerra estava causando sofrimento aos povos asiáticos, e o incêndio da sua casa, causando por ataques aéreos, fizeram com que ele sentisse profundamente a contradição e a miséria de uma guerra. Em particular, quando seu irmão mais velho morreu em batalha na Birmânia, no Myanmar, a dor se aprofundou, observando a tristeza de sua mãe diante da morte do filho mais velho. Passada a guerra, estudou inúmeras obras literárias e filosóficas em busca de uma visão correta da vida. Nessas circunstâncias, Ikeda Sensei participou pela primeira vez de uma reunião de palestra da Soka Gakkai no dia 14 de agosto de 1947, onde se encontrou com Toda Sensei, que se tornaria o seu mestre por toda a sua vida. Naquele dia, Toda Sensei explanava o tratado estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da terra. Ao término da explanação, o jovem fez uma série de perguntas a Toda Sensei. Qual é o modo correto de vida? O que é ser um verdadeiro patriota? Qual é o significado do Nam-myoho Renge-kyo? Sobre o imperador. Diante das respostas claras e coerentes de Toda Sensei, que havia passado 2 anos na prisão e mantido firme sua convicção, Ikeda Sensei sentiu que poderia confiar nele.
10 dias depois, em 24 de agosto, ele começou a praticar o budismo de Nichiren Daishonin. Toda Sensei estava com 47 anos e Ikeda Sensei com 19. No ano seguinte, o jovem começou a frequentar o curso noturno no Instituto Educacional Tansei, predecessor da Faculdade Fuji de Tóquio, e em setembro estudou budismo, participando das explanações de seu mestre sobre o Sutra de Lótus. Em meio ao aprofundamento no estudo do budismo, ele fez o juramento de viver pelo Kosen Rufu, tendo como mestre o Toda Sensei. Em janeiro de 1949, foi trabalhar na editora de Toda Sensei, encarregando-se da edição de uma revista infantil. Em julho de 1949, a Soka Gakkai lançou sua revista de estudo budista denominada Daibyakuren-ge. Para a edição inaugural, Toda Sensei escreveu uma tese intitulada Filosofia de Vida. No final do mesmo ano, em razão da situação econômica caótica de pós-guerra, os negócios de Toda Sensei encontravam-se em situações críticas e, no dia 24 de agosto de 1950, Toda Sensei anunciou sua decisão de renunciar ao cargo de diretor-geral da Soka Gakkai. Nesse momento, Ikeda Sensei indagou: daqui por diante, quem será o meu mestre? E a resposta de Toda Sensei foi: sei que somente liderarei trabalho, mas seu mestre sou eu, confirmando o forte elo de mestre e discípulo. Ikeda Sensei dedicou todos os esforços, entre outros, na árdua tarefa de resolver a liquidação financeira da empresa de Toda Sensei, com a profunda decisão de superar aquele dilema e torná-lo sem falta o presidente da Soka Gakkai. Ikeda Sensei deixou o curso noturno para apoiar integralmente o mestre. Então, Toda Sensei passou a ministrar-lhe aulas particulares sobre as mais variadas matérias com qualidade superior à de qualquer curso universitário. Esse ensino particular ficou conhecido como Universidade Toda, e as aulas prosseguiram até o ano anterior ao seu falecimento. Mesmo em meio a uma situação difícil como esta, Toda Sensei compartilhou sua visão de futuro com Ikeda Sensei, que abrangia o lançamento de um jornal que defendesse a justiça e a paz e a criação da Universidade Soka. O jornal Seikyo Shimbun e a Universidade Soka nasceram como fruto desta conversa de mestre e discípulo. Em 3 de maio de 1951, Toda Sensei, após superar vitoriosamente as dificuldades e atendendo aos pedidos de inúmeros membros, tomou posse como segundo presidente da Soka Gakkai. Em suas palavras, ele declarou seu juramento Seigan de concretizar 750 mil conversões no Japão. Era um objetivo que ninguém conseguia acreditar, considerando que, na época, havia apenas cerca de 3 mil membros. Às vésperas de sua posse presidencial, Toda Sensei planejou a reestruturação de organização, criou a estrutura de distritos que seria a base do desenvolvimento posterior e renovou a linha de frente os movimentos em prol do Kosen Rufu. Em 20 de abril, dia antes da posse do presidencial, foi iniciada a publicação do jornal Seikyo Shimbun. Na primeira edição, Toda Sensei começou a escrever a série de romance Revolução Humana com o pseudônimo de Myogoku. O significado de revolução humana consiste na transformação de condição de vida de cada pessoa e na transformação do destino de toda a humanidade com base na prática do budismo. Toda Sensei reavivou o budismo de Nichiren Daishonin na época atual por meio do ideal da revolução humana embasada na sua filosofia de vida. Além disso, logo após sua posse, fundou prontamente as divisões femininas, masculinas de jovens e feminina de jovens. Em janeiro de 1952, Toda Sensei nomeou o jovem Daisaku Ikeda como secretário do distrito Kamata. E em fevereiro, o distrito Kamata alcançou o inédito resultado de 201 shakobuku, rompendo todos os limites da campanha de propagação da época, a luta de fevereiro. Este fato abriu caminho para a aceleração de movimento de propagação em toda a Gakkai rumo à concretização das 750 mil famílias. Paralelamente à expansão do budismo, Toda Sensei empenhou esforços para compilar todos os escritos existentes de Daishonin, pois acreditava firmemente que o estudo correto do Gosho era indispensável para o progresso do Kosen Rufu. Toda Sensei solicitou a um alto sacerdote estudioso do budismo Nichiren, Nishiko Hori, para ajudar na compilação dos escritos. E em 28 de abril de 1952, foi publicada a obra Nichiren Daishonin Gosho Zenshu, coletânea de escritos de Nichiren Daishonin,
em comemoração aos 700 anos de fundação do budismo de Nichiren Daishonin. O estudo diligente dos escritos da coletânea consolidou em toda a organização o espírito de Gosho como base. A determinação de Nichiren Daishonin de estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra definiu sua batalha ao longo da vida pela felicidade de todas as pessoas e a realização da paz na sociedade. Baseado neste mesmo espírito para limpar o mundo corrupto da política e desenvolver poder político para as mãos do povo, a Soka Gakkai, pela primeira vez, mandou um candidato para o Parlamento Nacional em abril de 1955. No ano seguinte, em 1956, Ikeda Sensei promoveu um amplo movimento de propagação na região de Kansai, realizando resultados sem precedentes de 11.111 conversões no distrito Osaka, apenas no mês de maio. Em julho, Ikeda Sensei ficou encarregado pela campanha eleitoral em Osaka e o candidato que apoiou, apesar das previsões contrárias, conseguiu se eleger para a Câmara de Vereadores. A eleição alcançou uma vitória até então considerada impossível. Um jornal local estampou sua página com a manchete: "O impossível se tornou possível", confirmando a surpreendente vitória. 3 candidatos apoiados pela organização em Osaka ganharam assentos nas eleições nacionais. A partir dessa conquista, a Soka Gakkai tornou-se foco das atenções como organização influente na sociedade, e por isso começou a sofrer pressões injustas por vários grupos que se sentiram ameaçados com seu sucesso. Ikeda Sensei lutou relutantemente contra estas perseguições para proteger os membros. Um exemplo é a opressão e intimação sofrida por mineiros de carvão que pertenciam à Soka Gakkai realizada pela filial de Yubari, em Hokkaido, do Sindicato de Mineradores do Japão. Isso claramente feria a liberdade religiosa e, em junho de 1957, ele se dirigiu prontamente para o local e protestou contra este tratamento, tomando ação através de debate e diálogos para a solução do problema. Incidente de Sindicato de Mineradores de Yubari. Imediatamente depois, no dia 3 de julho de 1957, a polícia de Osaka prendeu o jovem Ikeda, atribuindo-lhe falsa acusação de fraude eleitoral, que é o incidente de Osaka, sob o pretexto de que havia ocorrido infrações nas eleições realizadas em abril daquele ano cometidas por membros da Soka Gakkai. Esse dia, 3 de julho, coincidia com a data em que Toda Sensei havia saído da prisão em 1945. Anos mais tarde, Ikeda Sensei compôs um poema, no dia da saída e da entrada na prisão, a relação de mestre e discípulo. Durante 15 dias de intensos interrogatórios, ele foi submetido à ameaça de que, caso não assumisse a culpa, o presidente Toda seria preso. A fim de proteger seu mestre, que se encontrava com saúde debilitada, Ikeda Sensei viu-se obrigado a assumir momentaneamente a responsabilidade e decidiu comprovar sua inocência nos tribunais, sendo libertado da casa de detenção de Osaka no dia 17 de julho. O processo judicial do caso, conhecido como Incidente de Osaka, arrastou-se para 4 anos e meio até 25 de janeiro de 1962, quando a justiça japonesa o declarou inocente. Os promotores não recorreram e assim a sentença foi confirmada. Em 8 de setembro de 1957, o presidente Toda proferiu a declaração pela abolição das armas nucleares, que se tornou a diretriz do movimento da Soka Gakkai em prol da paz. Na declaração com base no princípio do budismo de respeito à vida, ele condenou o uso de armas nucleares, considerando-as um grande mal que tira da humanidade o direito à vida. Em dezembro daquele ano, Toda Sensei concretizou o seu juramento Seigan da propagação para 750 mil famílias. Em março de 1958, foi concluída a construção do grande auditório doado pela Soka Gakkai ao templo principal, Taisei-kiji. No dia 16 de março deste ano, foi realizada a cerimônia de transmissão do bastão do Kosen-rufu a 6.000 membros representantes da divisão dos jovens, que ali se reuniram junto com Ikeda Sensei. Na ocasião, o presidente Toda declarou: "A Soka Gakkai é o monarca do mundo religioso." Este dia 16 de março, em que Toda Sensei confiou o grande desejo de realização do Kosen-rufu aos jovens sucessores, ficou conhecido mais tarde como o Dia do Kosen-rufu. 2 semanas depois, em 2 de abril, Toda Sensei encerrou sua nobre existência aos 58 anos.
tendo concluído todos os seus empreendimentos. Toda Sensei reergueu a Soka Gakkai, tendo como ponto primordial a iluminação que alcançou na prisão e criou o alicerce inabalável para a realização do Kosen-Rufu mundial. Então é isso, pessoas. O vídeo acaba por aqui, tá? Vou ver se semana que vem eu trago para vocês a terceira parte, tá? Que já é a época do Daisaku Ikeda, tá? E se você gostou, deixa o like, tá? Deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, né? Com seu Shakubuku, compartilha com seus amigos, tá? Dê essa ajudinha pro canal, né? Pro canal dar mais uma crescidinha para espalhar os conhecimentos do budismo de Nichiren, tá bom? Tenha uma boa semana a vocês, tá? Muita boa sorte, muitas felicidades, tá bom? E essa semana eu vou ver se eu trago um vídeo novo para vocês, tá? Com mais ensinamentos, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até mais.